Diz Aí! Você pergunta, o Panzi responde. É Diz Aí que você pediu, é Diz Aí que a gente entrega, começando mais um Diz Aí. Você que deixou suas perguntas lá no Instagram da Itatiaia, aquela caixinha de perguntas, a gente vem aqui no YouTube responder. Bora começar então. Primeira pergunta chegando por aqui do 10 Gabriel Araújo. Edu, fazendo um balanço do Atlético até aqui, você enxerga continuidade para 2024? Gabriel, imagino que você esteja falando de continuidade de trabalho do Filipão. Eu acho que vai mudar alguma coisa em elenco. E a continuidade de trabalho do Filipão, sinceramente, não dá pra gente cravar, né? O trabalho do Filipão até aqui não é bom. Se eu não estiver enganado, o Filipão tem mais derrotas do que vitórias até aqui, e quando eu tô gravando esse Diz Aí, o último jogo do Atlético foi contra o Coritiba, a derrota para o Coritiba na Arena MRV. Então não é um trabalho dos melhores. Nos últimos jogos, à exceção desse contra o Coxa, o Atlético vinha entregando, acima de tudo, resultado, né? Ganhando alguns jogos, recuperando na tabela de classificação. Se vencesse o Coritiba, encostaria ali num G4, acabou tropeçando, então ficou para a próxima rodada, que é complicada, contra o Palmeiras. Mas aí a gente sempre faz aquela pergunta e aquela comparação, resultado e desempenho. O desempenho do Atlético te agrada? A mim não. Mas aí eu estou trazendo a minha preferência para o comentário. Então vamos fazer esse exercício. A minha preferência como amante do futebol para esse comentário. Continuidade do trabalho do Filipão para 2024. Vamos supor que o Filipão classifique o Atlético para a Libertadores no G4. Panzi, você continuaria com o Filipão? Lembrando que ele tem contrato até dezembro da próxima temporada, né? Eu não teria nem contratado o Filipão, porque eu não gosto do estilo das equipes do Filipão, mas é o meu gosto pessoal. Pode ser que dentro do Atlético, e aí a cúpula, os R's, os donos do clube, Rodrigo Caetano, grupo de atletas, gostem do estilo de trabalho, do estilo de jogo, e façam a opção pela continuidade. Não, vamos dar sequência no contrato. A gente sempre tem que fazer esse exercício, né, de trazer ou não o nosso gosto para o comentário. Então eu não curto o jeito de jogar das equipes do Filipão. Eu prefiro um Atlético que pressione o adversário, marque alto a saída do adversário, prime por ter mais posse de bola, um time que busque finalizar mais nos jogos, que faz 1-0 e não recua, que siga em cima para fazer o segundo gol. É o meu gosto. O Filipão já não gosta tanto, ele gosta de equipes que primam por boas defesas, e aí nada contra, até porque Campeonato Brasileiro geralmente ganha o time que tem a melhor defesa e nem sempre que tem o melhor ataque, isso é bom, mas o Filipão muitas das vezes abre mão de ataque, né? Enfim. Agora, o que conta em favor do Filipão nesse momento no Atlético é que é um elenco que não foi montado para ele. O Filipão gosta de jogar com 2 volantes. E, sinceramente, quantos volantes o Atlético tem no elenco? Para mim, 2. Otávio e Batalha. Não dá para chamar o Alan Franco de volante, Edenilson ou Zaratio. Então, não é um elenco montado para ele. O 4-2-3-1, o Filipão gosta de jogar com pontas. Quantos pontas tem no elenco do Atlético? 2. O Paulinho era ponta, né? Hoje é mais um segundo atacante, tem números espetaculares. Mas tudo bem, 2 pontas. Os 2 são titulares. Aí olha para o banco, quem é ponta? Alguém da base? Tá, pode ser, alguém da base. O Filipão vai utilizar o Alisson ano que vem, o Atlético vai precisar ir ao mercado, contratar 2, 3 pontas, mais 2 volantes, enfim. Vai montar um elenco pensando no Filipão, já começa essa montagem agora, vai montar um elenco pensando em outro treinador, porque a montagem do elenco para 2024 tem que começar em outubro, né? Agora, no máximo na segunda quinzena deste mês. Então o Atlético tem que pensar, precisa raciocinar. É esse Atlético, esse estilo de jogo que a diretoria do Galo quer para 2024, então permaneça com o Filipão independentemente dos resultados. Quer um Atlético diferente? Não vou nem falar que seja o Galo doido, mas um Atlético protagonista, que marque pressão na saída do adversário, um time ofensivo, aí o Filipão não é o melhor nome. A minha opinião, se fosse diretor, eu não teria trazido. Trouxe, eu não ficaria. Mas não sou eu que está no Atlético, não sou eu que estou lá, e lá eles podem ter um gosto diferente do meu por futebol. Mais uma perguntinha chegando por aqui. Panzi, na sua opinião, o Cruzeiro vai cair ou vai sair desta? É o Jonatas Gonçalves. Ô Jonatas, sim, é difícil, né? Eu acho que o Cruzeiro tem time para não cair e para sair dessa. Só que precisa entregar mais em campo, né? Quando a gente fala de rebaixamento, e já no retorno, né? Estamos nos aproximando aí de 1/3, ou já passamos de 1/3
do retorno, o Cruzeiro tá mal, né? Nas últimas 10 rodadas, o Cruzeiro só é melhor que o Coritiba. Todos os concorrentes do Cruzeiro nessa briga contra rebaixamento estão à frente dele nas últimas rodadas. Ou seja, o momento do Cruzeiro é um momento pior que Santos, Vasco, Cuiabá, Goiás e por aí vai. Corinthians, Internacional. Então isso preocupa. O Cruzeiro do Zé Ricardo, em termos de desempenho, são apenas 3 jogos, tudo bem. Mas nesses 3 jogos, o Cruzeiro fez bons 45 minutos contra o Santos, no segundo tempo. No primeiro tempo, o Cruzeiro fez um jogo muito igual ao Santos, que estava muito mal. Contra o Fluminense foi superior. E depois, no clássico contra o América, o Cruzeiro fez 20 minutos iniciais bons. E depois o América foi melhor. Então, ao meu ver, o Cruzeiro do Zé Ricardo, ainda que com poucos jogos, nem é tanta culpa do Zé Ricardo, até porque é uma característica dele também, o Cruzeiro do Zé Ricardo é inferior ao do Pepa, em termos de desempenho. Só que eu acho que a diretoria trouxe o Zé pensando em resultado, para ele entregar o mínimo. E o que é entregar o mínimo? A permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Como o Cruzeiro e Cuiabá ficaram sem jogar na rodada do final de semana, o jogo vai ser só no próximo final de semana, a rodada acabou sendo muito ruim, né, para os dois, mas pior ainda para o Cruzeiro, que tem 30 pontos. Viu a zona do rebaixamento encostar, ficar a 3 pontos com o mesmo número de vitórias, 7. O que traz uma pressão ainda maior para o Cruzeiro no jogo da Arena Pantanal. Então os caras vão entrar com um piano de caudas em cima das costas, né? Um em cada lombo de cada jogador do Cruzeiro, a pressão muito grande. E é uma pressão diferente dos atletas do Cuiabá, né? Porque uma coisa é o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, que o torcedor tem de expectativa, outra coisa é o Cruzeiro, né? Por mais que o momento do Cruzeiro seja de reconstrução, é óbvio que a expectativa do cruzeirense é diferente da expectativa do torcedor do Cuiabá. Então não dá para cravar se vai cair ou não, mas eu acredito que o Cruzeiro tenha time, elenco e alguns jogadores, peças individuais, Matheus Pereira, por exemplo, está retornando, que vão ajudar com que o time permaneça na Série A. Mas eu repito, precisa entregar mais em campo. Os caras dentro das 4 linhas precisam entregar muito mais, principalmente do meio para frente. É o calcanhar de Aquiles desse Cruzeiro. Arthur Gomes chegou, fez 2 gols na estreia e nada mais. Bruno Rodrigues, queda de produção. Wesley, oscila demais. Gilberto, esse aí nem se fala. Matheus Vital, também queda de produção. Matheus Pereira, chegou e lesão, está retornando agora. Então do meio para frente é um grande ponto de interrogação. E toda a expectativa e esperança vai para as costas de apenas um jogador, o Matheus Pereira, que pode ser perigoso também para o atleta, mas é onde o Cruzeiro, o torcedor, tem de se apegar nesse atleta, nesse jogador. A resposta curta e grossa, para mim o Cruzeiro se salva. O Ricardo Jales, oficial, chegando por aqui. O Ricardo sempre participa aqui. Valeu, Ricardo. Geralmente, como você sempre participa, a gente sempre seleciona suas perguntas, que aliás são muito boas. Panzi, saindo do futebol brasileiro, o que achou da vitória do Newcastle sobre o PSG? Cara, é uma vitória emblemática, né? Principalmente pelo momento do PSG. Muita confusão interna, a questão contratual envolvendo o Mbappé, a questão de liderança do grupo também envolvendo o Mbappé, né? Parece que é o dodói do PSG e faz por onde ser, né? É o melhor jogador francês na atualidade, já é campeão do mundo, jovem, depois vice-campeão do mundo no Catar, meteu 3 gols numa final de Copa do Mundo. O homem tem moral mesmo. Agora, é o retrato fiel do momento dos dois clubes, né? O Newcastle com um investimento maior, um time que a cada temporada vai melhorando o seu nível de jogo, o seu nível de contratações, seu nível de montagem de elenco, está bem na Premier League, diante de um PSG que faz o caminho inverso. Tinha um elenco com Messi, Neymar, Mbappé e hoje só conta com o francês. E aí os dois se encontram e uma goleada, né, o Newcastle vai lá e mete 4. É simbólica, uma goleada dura, duríssima para o PSG e que traz um moral ainda maior para esse Newcastle para acreditar em coisas maiores. Mas o futebol é momento, né? Então o PSG tem que lamber as feridas, entender o seu atual momento, tentar resolver a situação fora de campo, e o extracampo sempre reflete lá dentro, né? Se a coisa não está legal na gestão, no grupo, o reflexo ele vai direto dentro de campo, nos jogos, enfim. O PSG segue com a obrigação de vencer o campeonato francês. O Newcastle não tem a obrigação de vencer a Premier League, mas o seu torcedor, a cada rodada e a cada temporada, vai aumentando a expectativa por conta do investimento.
e aí os dois se encontraram em momentos opostos e deu no que deu, a vitória do Newcastle acachapante para cima do PSG. Eu acho, o Ricardo, que esse jogo foi o perfeito reflexo do momento atual dos dois clubes. Vitor.Rocha C. Alô, Vitor, obrigado pela pergunta. Panzi, se Pedrinho e Batalha tivessem jogado, dá para falar que a história seria diferente, contra o Coxa na Arena MRV? Ô Vitor, não dá para falar e para cravar que a história seria diferente, mas poderia ser. E nós falamos sobre a escalação do Atlético durante toda a semana, né, que antecedeu esse Atlético e Coritiba. Porque depois do Galo e Inter, lá no Beira-Rio, quando o Filipão tira o Pedrinho no intervalo e coloca o Igor Gomes, muita gente achava que o Igor deveria ser titular e o Pedrinho ir pro banco. E eu falei durante toda a semana que, peraí gente, alto lá. O Pedrinho vem de ótimos jogos, principalmente o Atlético jogando como mandante, contra Santos, contra Cuiabá, contra Botafogo. Ele sendo protagonista, dando assistências, figurando entre os melhores em campo. Aí, o Atlético vai ao Beira-Rio enfrentar o Internacional. E o Pedrinho, assim como toda a equipe, não fazem um bom primeiro tempo. O Filipão mexe, o Atlético melhora na segunda etapa com as mexidas. A melhora não foi porque o Igor Gomes entrou. A melhora foi porque o Atlético mudou o seu esquema, né? Saiu do tradicional 4-2-3-1, que não estava dando certo, para espelhar o Internacional no 4-1-3-2. O Pedrinho, no primeiro tempo, o Paulinho e o Pavon estavam jogando só no campo de defesa. Quando o Inter pressionava o Atlético recuperava essa bola, ela chegava no Pedrinho, ele não tinha para quem passar, porque quando ele recebia a bola, Paulinho e Pavon ainda estavam atrás dele, ou na mesma linha. E não é um jogo para o Pedrinho. O jogo para o Pedrinho é receber essa bola, girar ou receber já de frente, e os atacantes já estarem se movimentando para ele achar o passe, o que não estava acontecendo no Beira-Rio. No segundo tempo, o Atlético se adaptou à partida e melhorou. Em Belo Horizonte, na Arena MRV, seria um jogo mais propício, sim, para o Pedrinho, porque o Coritiba, assim como aconteceu, começaria o jogo com as linhas mais baixas, preocupado, em primeiro lugar, não sofrer gols, para tentar sair nos espaços que o Atlético efetivamente deixaria, como deixou e acabou perdendo o jogo. Eu acho que com o Pedrinho, e você citou o Batalha também, os dois ficaram de fora por conta de lesões, certamente o Atlético teria um rendimento melhor, mas não dá para cravar que o Atlético, o resultado seria outro, seria diferente. Eu acho que o jogo era mais propício para o Pedrinho, mas não foi uma escolha do Filipão, foi uma obrigação a mudança por conta dessas lesões. O Pedrinho sentiu um desconforto, Batalha também no joelho, e o Filipão se viu obrigado a mexer na equipe e a mudar. Não deu certo. O Igor Gomes não jogou bem, e não foi só ele. O Alan Franco substituiu o Batalha, não jogou bem, e não foi só ele. Hulk fez o gol, primeiro dele na arena, mas não jogou nada. Pavon não jogou nada, aliás errou tudo o que ele tentou. Paulinho, apagadíssimo, primeiro jogo que ele passa em branco na Arena MRV. Então não dá para colocar na conta do Igor, não dá para colocar na conta do Alan Franco e nem do Filipão, que teve que fazer as alterações. É para colocar essa derrota do Coritiba na conta dos jogadores em campo, que desrespeitaram o adversário por conta da postura. O Atlético entrou em campo contra o Coritiba achando que a vitória viria a qualquer momento. E não é assim que funciona, principalmente no futebol brasileiro, em que há um equilíbrio tão grande, em que várias temporadas, inclusive já aconteceu nessa, as equipes lá de trás da tabela vencem o líder. O Goiás venceu o Botafogo, o Galo, campeão de 21, não ganhou da Chape, que foi rebaixada. No Brasil é assim, você olha para a parte de baixo da tabela com o mesmo respeito que você olha para o líder, senão você tropeça. E o Galo tropeçou. Uma perguntinha chegando por aqui, Gustavo Neto _. Panzi, o que fazer para melhorar o time do Cruzeiro, pois do jeito que está, vai cair? Calma lá, Gustavo, sem tanto desespero. O Cruzeiro precisa melhorar principalmente finalização. Acho que foi o grande problema da era Pepa. O Cruzeiro era um time que criava algumas situações claríssimas, né? E a gente pode citar várias delas. Contra o Inter no Beira-Rio, o Cruzeiro perdeu o gol sem goleiro. Lá no Maracanã, contra o Flamengo, teve oportunidades de vencer o jogo, não venceu. Contra o Palmeiras, Wesley perde um gol cara a cara com o Everton, e no finalzinho o Cruzeiro toma o gol. Corinthians, no Mineirão, o Nicão coloca o Robert na cara do gol, poderia fazer 2-0, chuta na trave. No lance seguinte, o Corinthians vai lá e empata o jogo. Então são N
os exemplos, citei alguns, tem vários outros de que o Cruzeiro criava, perdia gols e não vencia seus jogos. Acumulava maus resultados. Sequência de jogos sem vitórias. Com o Pepa foram 2 sequências de 7 jogos sem vitórias. E isso acabou culminando com a saída do técnico. Por mais que a diretoria pregue que não é resultadista, a do Cruzeiro foi 100% resultadista. Pelos resultados, derrubaram o Pepa, que o Cruzeiro era um time que tinha desempenho bem melhor do que os resultados. Traz o Zé Ricardo para dirigir um time que criava e desperdiçava. O Cruzeiro aposta num treinador que tem por característica seus times criarem menos. Estão pegando? O Cruzeiro era um time que criava muito e desperdiçava. O técnico atual tem por característica criar menos. Você precisava de muito e perdia. Agora você tem menos, como é que vai ficar? Então essa é a minha grande preocupação. Defensivamente os números ainda são bons. O Cruzeiro tem uma defesa que está entre as melhores do Campeonato Brasileiro, mas o ataque é péssimo. O ataque do Cruzeiro é uma vergonha. Como mandante, o Cruzeiro tem 6 gols no campeonato. Um desses 6 foi contra. Então é muito complicado um time vencer jogos sem fazer gol, cara. Se você faz poucos gols, obriga o seu sistema defensivo a não tomar, para você no mínimo empatar. Então é muito complicado. Eu acho que o grande trabalho do Zé Ricardo e o que o Cruzeiro precisa fazer, melhorar para não cair, ô Gustavo, é a pontaria. É simples. É Bruno Rodrigues, Wesley, Arthur Gomes, Gilberto, Vital e agora o Matheus Pereira de volta, melhorarem a pontaria. Aliás, perdão, simples o escambau. Simples não é, porque se fosse simples já tinham melhorado. É cobrar dos atletas em campo, né? Não é só técnico. Aliás, o trabalho do técnico vai até o último terço. Do último terço até o gol, a responsabilidade é do jogador. E os do Cruzeiro não estão entregando. Luiz Borne, acho que é assim que pronuncia. Luiz que é mais fácil. Obrigado pela pergunta, Luiz. Panzi, o que acha do modelo da Copa do Mundo em vários países? Cara, eu acho uma bosta. É isso mesmo. Acho muito ruim. Acho uma baranguice da FIFA. Complica demais, cara. E assim, a última Copa foi no Catar, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer a cobertura em Doha. E a maior distância de um estádio para outro era de 50 quilômetros. Então, vários dias você saía de um estádio, pegava o metrô, chegava em outro, podia assistir 2, 3 jogos. Isso na primeira fase, quando são muitos jogos, né? Mas o deslocamento era muito legal, era muito funcional. Não estou dizendo que precisa ser assim sempre. Claro que existem países diferentes do Catar, como o Brasil, Estados Unidos, que são muito maiores, há um deslocamento, você tem que pegar um avião, você tem que pegar um trem, enfim, isso é normal. Mas essa dos Estados Unidos, Canadá e México já vai ser muito complicada. Jogos no México, a maioria, eu sei, 90% vai ser nos Estados Unidos. Mas é difícil, você divide demais uma festa que é a união de povos, né? O mais legal numa Copa do Mundo é a primeira fase, porque todos os países envolvidos estão ali. Tá todo mundo participando da Copa. À medida que a Copa vai avançando, oitavas, quartas, sempre, alguns povos vão indo embora, né? A Holanda é eliminado, o Brasil é eliminado, a Argentina é eliminado. Pô, vai indo embora, vai diminuindo, vai acabando a festa até a final. Quando você coloca a Copa do Mundo tão dividida assim, a Copa de 26, 3 países, e a FIFA me solta que é de 30, começa no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, depois vai para Espanha, Portugal e Marrocos. Nada contra esses países, mas tudo contra essa logística. Não faz o menor sentido, é pura política. Estão politizando demais o futebol, a Copa do Mundo, trocando sedes, jogos por conta de votos, e isso vai minando o torneio, vai minando a maior competição de seleções do mundo, a galinha dos ovos de ouro da FIFA. Eu, particularmente, não gosto. Essas duas serão assim, Estados Unidos, Canadá e México, e depois Uruguai, Paraguai, Argentina, Espanha, Portugal e Marrocos. Ufa! E eu espero que as outras não sejam dessa maneira, que a FIFA dê um jeito de rever essas ideias de jirico, porque para mim não faz o menor sentido. Quando você quer agradar muita gente, você acaba agradando a ninguém. Então foca ali, você quer fazer a Copa na Europa? Faz num país, ou então em 2 próximos. Quer fazer a Copa na América do Sul? Faz num país, ou então em 2 próximos, né? Argentina e Uruguai, por exemplo, que você vai pelo Rio da Plata ali, de um para o outro. O que não pode é fazer o que a FIFA está fazendo. Já aumentou o número de países para 40 e cacetada, quase 50. Agora vai dividir os participantes em 132 cidades, 215 países. Sinceramente, a FIFA tem hora que eu acho que toma decisões com
uma biritinha na cabeça, não é possível. Perguntinha do Lelo Boy chegando por aqui. Felipão não deveria colocar o Rubens em vez do Patrick, pois ele é mais ofensivo. Ô Lelo, eu não acho o Rubens mais ofensivo que o Patrick não, tá? E nem fazem tanto a mesma função, não faziam com o Kudê, não fazem com o Filipão. Acho que o Filipão tem na cabeça o Rubens como reserva do Arana e o Patrick como, vamos dizer, o reserva do ponta que joga pela esquerda. Vamos dizer assim, o Patrick tem sido pouco utilizado e o Rubens quase nada utilizado. Aliás, o SofaScore, né, uma plataforma de estatística, soltou a seleção do Brasileirão até a última rodada dos jogadores sub-23. E pasmem, tem 2 do Atlético. Um é o Paulinho, né, novidade para ninguém. O outro é o Rubens, lateral esquerdo, tá nessa seleção. Você tem que ter um mínimo de 40% de jogos. Aliás, eu não sei se a seleção do campeonato é da temporada. Eu tô achando que é da temporada, mas enfim. O Rubens está nessa seleção do Sub-23 no futebol brasileiro. Porque o Rubens entrega, tem ótimos números. O Rubens no Campeonato Brasileiro, até quando estava jogando, era o líder de desarmes do Atlético na competição. Enfim, tem potencial, mas não tem sido utilizado, porque o titular é o Arana. E na cabeça do Filipão, o Rubens é reserva na lateral esquerda. O Patrick é reserva mais avançado. Eu não vejo o Rubens jogando pelo lado do campo tão avançado. De origem, ele é meia. Eu confesso que eu gostaria de ver o Rubens de vez em quando atuando na dele, como foi na base pelo meio de campo. Ou como um segundo homem de meio de campo, terceiro homem de meio de campo no Atlético que joga com 3, eu acho difícil, né? Jogar como um articulador, um meio-campista, um meia, é difícil para o Rubens. Mas enfim, é a cabeça do Filipão e o Filipão é mais conservador nesse ponto. Mas eu não vejo Rubens e Patrick disputando posição, não. Lucas4406 Oliveira. Alô, Lucas, obrigado pela pergunta. Panzi, onde essa diretoria estava com a cabeça para contratar o Zé Ricardo? Time sem intensidade nenhuma. Ô Lucas, eu até acho que tem intensidade, mas o que eu concordo com você é a ideia de jogo mesmo. E eu falei isso numa resposta aqui anterior. A maior dificuldade do Cruzeiro é na finalização. O Cruzeiro era um time que criava muito e transformava pouco essas chances em gol, ou quase nada. Perdia, desperdiçava demais as chances criadas. O Pepa foi mandado embora e contrataram o Zé Ricardo. Aí a gente vai estudar os últimos trabalhos do Zé Ricardo. E nos últimos trabalhos do Zé, 3 características. Equipes com mais consistência defensiva, um primeiro volante que tenha qualidade na saída de bola e uma equipe que do meio para frente cria menos, porque se preocupa mais em não sofrer gols. Tá vendo como é que são essas coisas? Um time que criava muito e não fazia gols, agora está nas mãos de um treinador que tem por característica criar menos. Será que vai dar bom? Como vocês jovens gostam de dizer? Não sei. Ou o Zé Ricardo muda um pouco a sua característica, deixa esse time mais ofensivo para tentar criar mais e dentro dessas oportunidades transformar em gols, ou individualmente a turma lá da frente que está devendo mais do que qualquer um dos treinadores, está devendo principalmente na finalização, Gilberto, Bruno Rodrigues, Arthur Gomes, Wesley, Vital, ou essa turma põe o pé na forma e passa a acertar mais, ou a situação vai ficar difícil, né? O Cruzeiro vai depender muito de não sofrer gols lá atrás e da sorte de fazer gols lá na frente. Então é um misto de cobrança, mas a principal cobrança tem que ser para os jogadores, principalmente os atacantes, que desperdiçam chances claríssimas de gol. Se a diretoria errou ou não, para mim errou ao mandar o Pepa embora, em primeiro lugar. E aí assustou com o mercado, né? Recebeu um monte de não, acabou escolhendo um treinador que fugia um pouco do perfil da escolha da atual gestão. Agora é rezar, agarrar no terço e torcer para que as coisas passem a dar certo e que o Zé Ricardo faça o mínimo. Outra perguntinha chegando por aqui do César.melo12. Obrigado, César. Panzi, você acredita que clubes com gramado sintético têm muitas vantagens sobre o adversário? Ô César, muitas vantagens eu acredito que não. Até porque a gente já tem alguns estádios com esses gramados, né? Atlético Paranaense, Palmeiras, Botafogo, o do Corinthians é misto. Então, aos poucos, os atletas vão se acostumando. Mas vantagem tem. Eu não sou jogador, né? A gente vai muito pela opinião dos atletas, das comissões técnicas, e há sim uma vantagem. Eu não considero grande, mas há essa vantagem, né? Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo é um ótimo mandante. É só por causa da grama? Não acho que seja só por conta da grama. O Atlético Paranaense é forte na sua casa. Também não acho que é só pelo gramado, a mesma coisa com o Palmeiras.
e o Corinthians. O time tem que ser bom para a coisa acontecer. Vantagem levam, e até porque tem esse gramado artificial em casa, mas sabem jogar porque já estão acostumados ao longo da carreira a jogarem também em grama natural. Todo centro de treinamento tem grama natural. Então há sim uma pequena vantagem, mas uma grande vantagem, algo que vai decidir campeonato, a vida dos clubes, eu não acredito, não acho que é por esse caminho. Não dá pra gente jogar no gramado, no gramado sintético, a vantagem desses times. O que traz vantagem, aliás, o que traz desvantagem para o futebol brasileiro é campo ruim. E é o que mais tem no Campeonato Brasileiro, não vou falar nem da Série B, mas no Campeonato Brasileiro da Série A. Que o diga os nossos gramados, né, aqui em Belo Horizonte. O do Mineirão já melhorou muito, da Arena Independência com menos jogos também, e a Arena MRV, nos 4 jogos iniciais, vários problemas no gramado, já teve que fazer troca de parte dele, está fazendo uma segunda troca, e tomara que para o Clássico as condições do piso da Arena MRV já estejam melhores. Eu acho que o que atrapalha mesmo é gramado ruim, não gramado artificial, beleza? Valeu, pessoal, mais um Diz Aí no ponto para você. Lembrando, hein? Deixou a sua perguntinha naquelas caixinhas lá no Instagram, corre pro YouTube, que toda quarta-feira eu venho aqui e respondo. Até a próxima, valeu!